Separei aqui 3 ações que devem pagar mais dividendos nesse ano de 2024 do que as estimativas da nossa planilha gratuita de preço teto projetivo. Vamos começar falando sobre a BB Seguridade, ticker BBSE3, pessoal, cotação atual de R$ 34,35. O lucro projetado até então estava nessa faixa de R$ 8 bilhões, que dá um lucro por ação de R$ 4,11. Considerando o payout de 80% para o ano de 2024, a gente vai ter ali um dividendo por ação de R$ 3,29, o que daria R$ 1,90 para esse segundo semestre de 2024, que vai ser o dividendo a ser anunciado em fevereiro e ser pago também ali em fevereiro, março de 2025. O dividend yield total estimado está nessa casa de 9,6%. Se a gente exigir 9,5%, o preço teto é de R$ 34,65 e a margem de segurança é positiva por 0,87%. Acontece que a BB Seguridade já reportou até o momento 6,4 bilhões de reais, isso nos 9 primeiros meses de 2024, ou seja, ainda tem o terceiro trimestre para chegar nesses 8 bilhões, que seriam a nossa estimativa. Então faltaria apenas 1,6 bilhão de reais, e eu acredito sinceramente, pessoal, que nesse quarto tri a BB Seguridade vai lucrar acima dos 2 bilhões. Observe que o lucro líquido no primeiro tri foi de 2 bilhões de reais. Já para o primeiro semestre de 2024, o lucro líquido estava na casa dos 4,2, ou seja, no segundo trimestre o lucro foi de 2,2 bilhões. E já para os 9 primeiros meses, o lucro líquido está nessa faixa de 6,4 bilhões de reais, ou seja, mais 2,2 nesse terceiro trimestre de 2024. A empresa coloca aqui o lucro líquido gerencial, mas o payout é calculado em cima desse lucro líquido mesmo. Observe esse aviso aos acionistas do começo desse ano de 2024, que faz referência ao dividendo que vai ser pago em todo o ano de 2023, com relação a todo o ano de 2023, nessa faixa de 5,6 bilhões de reais, o que está dando 71% de payout com relação ao lucro líquido. Porque se você pegar 5,665 e dividir aqui pelo lucro líquido mesmo de 7,9 bilhões de reais de 2023 e depois multiplica por 100, você vai encontrar exatamente 71% de payout. E outra coisa, pessoal, se a gente for olhar o passado, sinceramente, eu não me lembro quando foi que a BB Seguridade reportou um resultado tão fraco aqui em um trimestre, de um lucro líquido na faixa de 1,6 bilhão de reais. Em 2023 ela não reportou nenhum desses, talvez em 2022. Então, sinceramente, para o quarto trimestre deste ano, que costuma ser um dos melhores trimestres, né, o quarto tri, ela reportar um lucro de 1,6 apenas, eu acho muito difícil. No mínimo 2 bilhões aí, como foi o ano todo. Desde o primeiro trimestre até o momento, a BB Seguridade está reportando mais de 2 bilhões por trimestre. Então, pelo menos 2 bilhões de lucro deve entrar aqui no quarto trimestre de 2024. Ou seja, esse lucro estimado total iria para 8,4 bilhões de reais. Se a gente colocar isso em nossa planilha de preço teto gratuita para 2024, observe que a gente ganha um dividendo por ação de R$ 3,46, um dividend yield de 10,06% e o preço teto sobe para R$ 36, margem de segurança de 8,85%. E aí você deve estar me perguntando qual seria então o dividendo estimado para fevereiro de 2025 com relação ao segundo semestre de 2024, R$ 3,46 subtraindo por R$ 1,39, que foi o que ela já pagou referente ao primeiro semestre, vai dar ali um dividendo de mais de R$ 2 por ação. Aí você pode me perguntar, Pedro, isso é possível? Será que esse payout não está muito forte para o segundo semestre? Veja bem, um dividendo de R$ 2,07, multiplicando pela base acionária, que é de 2 bilhões de papéis, seria uma distribuição de 4,1 bilhões de reais, o montante total. E se a gente está considerando que ela vai ter um lucro ali no quarto trimestre de 2 bilhões, somando com os 2,2 bilhões do terceiro trimestre, daria um montante ali para o segundo semestre de 4,2 bilhões de reais. Então isso seria um payout de aproximadamente 98,5% para esse segundo semestre, o que é bem possível sim, pessoal. Veja que na história da BB Seguridade, o dividendo mais forte que ela já pagou aqui em um semestre foi esse R$ 1,87 aqui, referente ao segundo semestre de 2022, que foi pago em março do ano seguinte, e observe que o payout na época do semestre foi na faixa de 106%.
Ou seja, o payout em nossas estimativas ficaria ali na faixa de 98% do semestre e para o ano seria um payout normal de 80%. Agora já falando da CPFL Energia, pessoal, que reportou aqui no terceiro trimestre de 2024 um lucro líquido nessa faixa de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Observe que no terceiro tri de 23 também ficou nessa faixa de 1 bilhão e 300. E se a gente voltar no passado aqui para o quarto trimestre de 2023 e de 2022 também, o lucro líquido sempre foi nessa faixa de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Para o nosso estudo aqui, a gente está colocando uma estimativa total de lucro do ano de 24 em 5,2 bilhões de reais para a CPFL Energia. Isso faz com que ela tenha que lucrar apenas para o quarto trimestre 1 bilhão e 72 milhões de reais. Ou seja, eu acredito que nesse quarto trimestre ela deve lucrar também na faixa de 1 bilhão e 300 milhões de reais, o que vai inflar esse lucro líquido aqui e, por consequência, esse dividendo de R$ 2,50 deve ficar um pouco mais interessante. Então eu vou alterar esse lucro líquido estimado, colocando ele na faixa de 5,5 bilhões de reais, o que vai me gerar um lucro restante aqui para o quarto trimestre na faixa de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Fazendo a mesma coisa para a nossa planilha gratuita de preço teto projetivo 2024, veja que sem alteração o dividendo por ação é de R$ 2,50, o yield estimado fica na faixa de 7,7%, exigindo 7%, o preço teto é de R$ 35,79 e a margem de segurança já é bem confortável, acima dos 10%. Fazendo essa alteração, observe que o dividendo por ação pula para R$ 2,63, o que gera um yield estimado na faixa de 8%, exigindo os mesmos 7%, o preço teto é de R$ 37,50, a margem de segurança é positiva por quase 16%. Observe que esse payout é de 55% e muitas vezes a CPFL Energia já pagou payout de 100%. Esse 55% aqui é porque ela tem muitos investimentos a fazer, inclusive a dívida líquida sobre EBITDA andou subindo recentemente, talvez o mercado não tenha gostado muito disso, mas se não me engano ainda está na faixa de 2 vezes. Agora, já falando da Petrobras aqui, pessoal, nesse terceiro trimestre de 24, ela reportou esse fluxo de caixa livre muito interessante de 38 bilhões de reais. A gente estava esperando algo na faixa aqui, como no segundo trimestre, de 30 e poucos bilhões de reais, e veio algo muito melhor, 38 bi, inclusive. Se a gente voltar aos trimestres aqui, no primeiro tri também teve um fluxo de caixa livre nessa faixa de 32, no quarto trimestre na faixa de quase 40 bilhões. E se a gente vier para o nosso estudo aqui, o que a gente encontra é um lucro restante, no caso um fluxo de caixa livre restante estimado de apenas 25,6 bilhões de reais. Ou seja, pessoal, eu acredito que a Petro ela deve reportar novamente pelo menos um fluxo de caixa livre na faixa dos 30 e poucos bilhões de reais, o que vai dar um dividendo muito mais interessante do que esses 65 centavos restantes que a Petro teria que pagar ainda com relação ao quarto trimestre. Inclusive porque ela cita no seu relatório de produção e vendas do terceiro trimestre que pretende, esperamos ficar dentro do intervalo projetado no plano estratégico de 2,8 mil milhões de barris de óleos equivalentes por dia de produção, com a variação de 4% para mais ou para menos. Se viesse 4% para menos, quanto é que ficaria essa produção total? Ainda seria algo na faixa de 2,7 mil milhões de barris de óleo. Algo que está em linha com o terceiro trimestre de 24 nessa produção total apresentada nesse relatório. Então, se a gente alterar esses 128 bilhões de fluxo de caixa livre estimado para todo o ano de 24 para de repente 135 bilhões, vai dar ali um lucro restante, no caso é um fluxo de caixa livre restante, na faixa dos 32 bi. Então é algo muito ok para a Petro. Se a gente vier aqui para a nossa planilha gratuita, a PET-R4 cotada hoje é R$ 36,30, subiu um pouquinho, né, com esse ótimo resultado. Sem mudar nada aqui, com esse fluxo de caixa de 128 bi, daria um fluxo de caixa livre de 9,8, payout de 42%, dividendo por ação ficaria ali em R$ 3,92, o que já é um yield de quase 11% nessas cotações, exigindo 10%, preço teto de R$ 39,00, margem de segurança positiva de 7,8%. Agora, se a gente altera esse fluxo de caixa livre para 135 bilhões, observe que o dividendo por ação já pula para R$ 4,13,
o yield de 11,38%, estimativa nessas cotações de R$ 36,28, o que dá um preço teto de R$ 41,29 e margem de segurança de 13,82%. Isso, pessoal, que eu não estou falando nada sobre dividendos extraordinários da Petro, que todas as casas praticamente estão estimando aí um novo dividendo extraordinário para o final desse ano. Eu acho que vai ficar mais por começo de 2025, mas aí na faixa de pelo menos uns 2 bilhões de dólares, que daria ali mais ou menos quase R$ 1 por ação no mínimo de dividendo extraordinário. Então é isso, se você gostou do vídeo já deixa seu like e considere se inscrever no canal se você investe em ações visando dividendos igual a mim e também quem sabe se tornar membro do canal Dividendo Complementar para ajudar o nosso projeto a ter benefícios exclusivos, contato direto comigo, vídeos exclusivos e muito mais. Eu me chamo Pedro, um grande abraço e até o próximo.